Em uma noite de inverno em Evansville, Indiana, um bombeiro, marido e pai dedicado voltou para casa, para seu lar, após mais um longo dia de trabalho. Quando o homem de 51 anos caminhava pela garagem em direção à porta de entrada, foi atingido covardemente pelas costas por múltiplos tiros. Momentos depois, sua esposa veio correndo de dentro de casa, ligando para o 911 em pânico. Ela estava dentro de casa preparando o jantar, perto da janela da cozinha. Uma janela a poucos metros da entrada da garagem, mas afirmou não ter visto nada. Fala pessoal, Paulo Rodrigues aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje o vídeo é meio pesado, cara. Hoje o vídeo é especialmente triste porque a gente conta histórias assim de pessoas civis, na maioria das vezes desconhecidos, que são vitimadas por esses loucos, doido, varrido, né? Mas a vítima de hoje é uma pessoa que passou cerca de 30 anos, cara, quase 3 décadas, dedicando sua vida a salvar vidas. E foi morto covardemente pelas costas dentro de casa. Cara, surreal, velho. É triste. É triste. Mas eu dei uma suavizada na história aí pra não ficar muito pesado, beleza? Você já deixou seu like? Mano, deixa seu like. Isso me ajuda demais, cara. Só o fato de você clicar no joinha aí, ó. Não te custa nada, já ajuda pra caramba, beleza? Se você gosta da temática de crimes reais e ainda não é inscrito, considere se inscrever, beleza? Pode ser lá no final, não tem problema não. Mas se inscreve no canal, isso ajuda o canal também a crescer e ganhar bastante relevância, tá bom? E ativa o sininho das notificações para você ser notificado a cada vídeo novo que eu lançar, tá bom? Tem já vários vídeos lá na playlist de crimes reais, dá uma maratonada lá e sem mais delongas, bora pro vídeo. Robert F. Doer II nasceu em 22 de junho de 1967, em Evansville, Indiana. Ele era filho de Marlene Doer e Robert F. Doer. Robbie, como era conhecido, ele seguiu os passos de seu pai e de outros membros de sua família no Corpo de Bombeiros, servindo a cidade como membro do Departamento de Bombeiro de Evansville por 28 anos. Ele também foi membro da Associação Internacional de Bombeiros Local 357 e trabalhou no Taco John's por 15 anos. Robbie era viciado em trabalho, mas nas horas vagas ele gostava de pescar, de jogar boliche e de passar boa parte do seu tempo livre com suas netas. Evansville é a terceira maior cidade de Indiana. Ela fica situada em uma curva pitoresca do rio Ohio. Nos bairros residenciais, o ritmo de vida é um pouco mais lento e o senso de comunidade é bem forte. O sol estava começando a se pôr naquela tarde amena na Oakley Street. Elizabeth Doer, que gostava de ser chamada de Beck, ela estava preparando costelas de porco para o jantar. O marido de Beck, o bombeiro Robbie, ele deveria chegar em casa por volta das 7 da noite. De acordo com sua escala de trabalho, ele regularmente fazia turnos de 24 horas na estação do Corpo de Bombeiros. Ele servia sua comunidade desde o outono de 1991 e no inverno de 2019, Robbie estava perto de completar 3 décadas como bombeiro. Naquela noite, ele havia assumido meio turno para cobrir um colega. Passava das 7 horas da noite quando Beck, pela janela da cozinha, ouviu o som do caminhão de Robbie entrando na garagem. Ela deveria ter conseguido ouvir o seu marido saindo do veículo com sua lancheira, um termômetro e outros equipamentos de trabalho. Também deveria ter ouvido o som dos pneus do caminhão dirigindo sobre o cascalho da garagem, quando Robbie chegou em casa. Porém, o que ela ouviu em seguida foram sons inesperados de vários estalos. Quando os policiais e bombeiros chegaram à casa, encontraram Robbie atingido por vários tiros e lutando para respirar. Eles logo perceberam que estavam tentando salvar não apenas um colega, mas também um amigo próximo para muitos deles. Apesar dos esforços dos socorristas, não havia nada que pudesse ser feito. Robert Doer faleceu na garagem antes que seus amigos conseguissem colocá-lo na ambulância. Robbie, de 51 anos, seguiu os passos de seu pai ao escolher ser bombeiro. Embora fosse sua paixão e seus colegas fossem como irmãos, o trabalho tinha um lado negativo. O salário nem sempre era suficiente. Por essa razão, durante 15 anos, Robbie teve um segundo emprego no Taco John's e mais recentemente ele até doava plasma para complementar sua renda. Após o casamento no ano anterior, Beck parou de trabalhar, o que certamente aumentou a pressão sobre a situação financeira já delicada do casal. Robbie tinha uma filha, Lindsay Griffin, que havia saído de casa anos antes e tinha 2 filhos pequenos, netos de Robbie.
A morte de seu pai foi um choque para Lindsay porque ele era conhecido como um homem de família, um cara bondoso e trabalhador. Era impensável que ele tivesse sido alvo de alguém e executado em frente à sua própria casa. Os vizinhos disseram não ter ouvido nada suspeito antes ou depois dos disparos, e ninguém foi visto fugindo da cena. Beck, que estava sozinha em casa, também afirmou não ter visto nada. Os detetives não encontraram cartuchos de balas, sugerindo que a arma usada poderia ter sido um revólver que retém, os cartuchos ali de munição no seu interior. Robbie foi baleado no ombro e na cabeça por trás, e vários tiros atingiram casas vizinhas, embora ninguém mais tenha se ferido. A presença de mais de um tipo de munição encontrada durante a autópsia era incomum. Os projéteis tinham calibre pequeno, enquanto a munição da pistola era de calibre .45. O fabricante de arma Taurus vende um revólver chamado The Dude, capaz de disparar ambos os tipos de munição, o que levou os investigadores a focarem nele como a possível arma do crime. A força-tarefa do FBI, que ajudava a polícia de Evansville, descobriu que um Taurus Dude havia sido roubado cerca de 6 meses antes de uma loja de penhores chamada River City Pawn Shop, a menos de 15 minutos da casa de Robbie Doer. Parecia provável que a arma tivesse vindo da loja mencionada, mas descobrir quem usou a arma para matar Robbie Doer era mais complicado. No dia seguinte ao assassinato, Beck Doer, a esposa de Robbie, foi até a estação de bombeiros para perguntar sobre a pensão do seu marido. Como viúva, ela teria direito a 75% da pensão vitalícia e um benefício por morte de $112 mil. Os colegas de Robbie, ainda em luto pela perda violenta do amigo, ficaram chocados ao vê-la buscando o benefício menos de 12 horas após sua morte. Bom, só abrindo um parênteses aqui, é impressionante como tem caso de morte envolvendo seguro de vida nos Estados Unidos. Cara, é surreal. É surreal. Parece que a pessoa ela quer partir dessa para uma melhor, quer ir para o Campos Elíseos, quer se autodeletar, mas não tem coragem. Aí ela fala assim, já sei, vou fazer um seguro de vida. Meu cônjuge vai me matar. É impressionante, cara. É muito caso. Esse parece ter sido mais um. Não sei, vamos continuar a história pra gente saber, beleza? Vamos lá. Na noite de segunda-feira, 4 de março, cerca de uma semana após o crime e logo após o funeral de Robbie, Beck Doer, a esposa de Robbie, foi convidada pela polícia de Evansville e também pelo FBI para ir até uma delegacia responder algumas perguntas adicionais sobre a noite do crime. Ela havia repetidamente informado aos detetives sobre seus movimentos naquele dia, com quem ela havia entrado em contato e também os horários. Para verificar sua versão, os investigadores acessaram os dados do celular de Beck e também os registros telefônicos da sua operadora. Ao comparar as ligações de Beck com os registros da operadora, a polícia notou que um número bastante específico com o mesmo código de área de Evansville havia ligado para o celular dela pouco antes do crime. Essa ligação ela durou pouco mais de 4 minutos, só que ela não aparecia nos registros de chamada do telefone, e Beck também não tinha mencionado essa ligação para a polícia. A única explicação é que Beck tinha apagado essa ligação do registro de histórico lá do telefone após encerrar a ligação às 6h51 da tarde, e Robbie ele foi baleado menos de 10 minutos depois. Então, por conta das inconsistências entre a versão de Beck e os registros telefônicos, os investigadores pediram para que ela fizesse anotações ao lado de cada um dos números no registro, para tentar identificar a quem pertencia a cada um dos números de telefone. Ela se lembrava de muitos detalhes daquele dia com precisão, das costelas de porco que havia preparado para o jantar, os movimentos dela pela casa, até o comportamento do cachorro ela lembrava. Só que ela não se lembrava de ter feito uma ligação de 4 minutos pouco antes do marido ser morto. E os investigadores não estavam enganados. Uma pesquisa rápida pelo número de telefone suspeito revelou o nome de um homem conhecido de Beck, Larry Richmond Sr. O Larry, um homem de 46 anos, ele estava noivo da irmã de Beck, Amanda, e era um assassino condenado. Ele havia sido sentenciado a 45 anos de prisão pelo assassinato de James Everett Montgomery, um senhor de 70 anos lá em 1996. E o Larry tinha sido libertado há menos de um ano da prisão.
A alegação de Beck de que não conhecia Larry bem o suficiente para ter uma opinião formada sobre ele parecia, assim como o restante todo da história dela, bastante improvável. Havia foto dos dois juntos em família e que mostrava que Larry e Beck, na verdade, passavam bastante tempo juntos socialmente. Além dessas fotos em famílias entre Larry e Beck, havia também os registros telefônicos, né? A ligação na noite do assassinato não foi a única coisa apagada do telefone de Beck. Ela frequentemente deletava chamadas do histórico do aparelho, segundo as afirmações dela mesma, né? Os investigadores descobriram mais 28 chamadas nos registros da operadora que tinham sido excluídas do dispositivo de Beck. E 15 dessas chamadas, todas feitas nos 2 meses anteriores, era para o noivo de sua irmã, para o Larry, e não havia mensagens de texto ou outras formas de comunicação entre os dois. Os investigadores não conseguiram determinar o conteúdo das chamadas, e Beck continuou a afirmar que não tinha envolvimento nenhum na morte do seu marido. Tá, mas se ela não tinha nada para esconder, por que ela deletava essas chamadas do histórico de ligações? Beck disse que apagava o histórico dessas chamadas porque sabia que as ligações pareceriam suspeitas, talvez sugerindo que ela estivesse tendo um caso com Larry. As chamadas telefônicas antes do assassinato podem não ter indicado um caso, mas os detetives tinham razões suficientes para acreditar que Beck havia sido infiel ao seu marido. Durante a busca na casa na Oakley Street, eles encontraram uma carta que Rob escreveu para sua esposa. A carta estava guardada em uma gaveta no quarto principal e mencionava a infidelidade de Beck com frases como: "Desde que ele voltou para sua vida, eu vejo as mensagens de texto dele no seu telefone." Não estava claro a quem Rob se referia na carta. Beck foi presa e acusada de obstrução da justiça por ter apagado as mensagens telefônicas na noite do assassinato e por ter mentido sobre isso para a polícia. Ela foi liberada sob fiança e as acusações foram posteriormente retiradas. No entanto, os investigadores estavam buscando uma acusação mais séria contra Beck Doerr, embora demorasse algum tempo para reunir todas as provas necessárias. Com Beck liberada das acusações de obstrução, a polícia começou a monitorar ela, o Larry Sr. e o filho dele, o Larry Richmond Jr. Parecia que o Larry Jr. havia trabalhado na River City Pawn Shop, na época em que o revólver Taurus Jude foi retirado do estoque da loja. Como os investigadores eles ainda não tinham recuperado a arma, eles trouxeram então o Larry Jr. para interrogatório e ameaçaram ele com acusações mais graves. Larry Jr. cedeu rapidamente e admitiu ter roubado o Taurus Jude da loja de penhores. Ele entregou seu celular que continha uma troca de mensagens de texto com seu pai sobre a arma. Larry Jr. havia enviado uma foto do revólver prateado para o seu pai Larry. Ele contou aos investigadores que entregou a arma ao pai 2 dias antes de Rob Doerr ser baleado e morto. Em agosto de 2020, Larry, o pai, ele se declarou culpado de 2 acusações, uma por ser um criminoso em posse de arma de fogo e outras 2 de posse de arma de fogo com o número de série raspado. Ele voltou rapidamente para a prisão, tendo cometido novos crimes poucos meses depois de ser posto em liberdade condicional. Enquanto o suposto atirador estava detido, os detetives continuaram investigando uma segunda pessoa que eles acreditavam estar envolvida no assassinato de Rob, a sua esposa Elizabeth Doerr. À medida que a polícia de Evansville avançava com o caso, eles chamaram Beck para depor perante um grande júri do condado de Vandenberg. Esses procedimentos não são públicos, mas no dia seguinte ao seu depoimento, em julho de 2022, Beck foi presa sobre a acusação de perjúrio. Perjúrio é o ato de mentir ou fazer declarações falsas sob juramento em um tribunal ou processo legal. Assim como seu suposto cúmplice, Beck permaneceu sob custódia enquanto enfrentava acusações de conspiração e assassinato. A viúva se declarou inocente e se preparou para o julgamento, que começou na primavera de 2024. O caso de Larry Sr. foi separado do dela e ainda estava pendente. As evidências contra Beck eram inconsistentes. O Estado argumentou que Beck tinha um motivo financeiro para querer a morte do marido e alegou que ela estava envolvida em um caso com Larry, o noivo de sua irmã, o que seria um motivo adicional para eliminar seu marido. Rob Doerr foi morto a tiros em sua própria garagem por Larry Richmond Sr. Enquanto Rob Doerr chegava em casa após o seu trabalho, ele foi emboscado por Larry Richmond, que estava escondido a poucos metros de onde Rob parou na entrada da garagem.
Beck falou ao telefone com Larry Richmond por 4 minutos e 18 segundos. Assim que terminou a conversa, ela apagou o registro da chamada. Um dos filhos adultos de Beck, Nathaniel, testemunhou para a acusação. Ele contou ao júri que sua mãe estava obcecada com a pensão de seu padrasto e falava sobre isso com frequência, inclusive na noite em que ele morreu. Talvez o detalhe mais intrigante do depoimento de Nathaniel tenha sido um bilhete que ele encontrou escondido dentro de um dos cartões de condolência deixados no funeral de Robbie. Ao examinar os cartões, ele notou um pedaço de papel cair do cartão de sua tia Amanda e seu noivo Larry, com os dizeres: "Precisamos conversar, assinado Larry." Amanda não se lembrava desse bilhete e disse que nem sabia que havia sido colocado dentro do seu cartão de condolências. O bilhete no cartão de condolências foi uma das 2 cartas manuscritas que o Estado apresentou como prova da conspiração após a morte. A outra nota, autenticada por um especialista em caligrafia, foi entregue a Beck, enquanto ela estava sob custódia e era endereçada a Barbie. Nessa nota, Larry escreveu que o caso contra Beck era fraco e que ele não acreditava que ela iria a julgamento desde que permanecesse em silêncio. Ele aconselhou que ela não aceitasse um acordo judicial. Ironicamente, um colega de cela de Larry na cadeia do condado se apresentou pouco depois, alegando que Larry havia confessado o crime a ele. Larry supostamente disse ao colega que estava tendo um caso com a esposa do bombeiro e que tinha se escondido na casa do homem para matá-lo a tiros. No entanto, essa suposta confissão foi considerada inadmissível no julgamento de Beck. A defesa de Beck questionou um dos principais detetives da investigação sobre a falta de evidências concretas. O detetive admitiu que, apesar de não ter descoberto nenhuma comunicação direta entre Beck e Larry sobre o assassinato, ele acreditava que ela estava mentindo sobre o caso. Larry Richmond Jr. foi quem subiu ao banco das testemunhas para fornecer as últimas peças do quebra-cabeça. Ele contou ao júri como entregou o revólver Jude roubado ao seu pai antes do assassinato e falou sobre o único encontro que teve com Beck Doerr, afirmando que ela se encontrou com seu pai no carro deles. Os dois conversaram brevemente e se beijaram antes de se separarem. A ideia de que Larry foi o atirador estava bem sustentada. Os dados de localização do celular dele o colocavam no bairro próximo à casa na Oakley Street, antes e depois do tiroteio. Os investigadores retiraram mais de 42 mil arquivos do seu iPhone, incluindo 15 registros de localização dentro de um raio de 67 metros ao redor da casa de Robbie. Os dados também mostraram que ele saiu da residência dos Doerr após o tiroteio. O celular de Larry foi desligado entre 18h52, logo após a ligação com Beck, até 19h14. Nesse intervalo, Robbie já havia sido baleado. Larry foi localizado em um posto de gasolina perto da casa, acessando um aplicativo de scanner da polícia em seu iPhone. A ligação que ele teve com Beck também foi rapidamente deletada. Elizabeth Doerr não testemunhou em seu próprio julgamento. Os 12 jurados deliberaram por cerca de 4 horas antes de retornarem com um veredito para ambas as acusações: assassinato e conspiração para cometer assassinato. 2 dos filhos de Beck falaram na audiência de sentença, mas apenas um deles o fez em defesa dela. Nathaniel falou com emoção sobre a dor que as ações de Beck causaram à família e como agora ela estava perdida para eles. Quando Beck teve a chance de falar, ela aproveitou a oportunidade para mais uma vez se declarar inocente. Após um longo discurso de seu advogado, que destacou que ele considerava ser uma injustiça no veredito, eles declararam a intenção de apelar. Aos 52 anos, Elizabeth Doerr foi sentenciada a 60 anos de prisão por assassinato e mais 30 anos por conspiração, com os termos a serem cumpridos consecutivamente. Para a filha de Robbie, Lindsay, para a família estendida dos Doerr e para muitos dos colegas bombeiros de Robbie, essa foi a conclusão que eles esperavam, embora não pudesse trazer de volta o pai, avô e o bom amigo que perderam. A sentença de Elizabeth Doerr foi proferida em meados de junho de 2024. Seus advogados planejam lutar vigorosamente contra a condenação. No momento desse vídeo, o julgamento de Larry Richmond Sr. está agendado para maio de 2025.